José. Tenho a bondade de sentar por um instante, queridos irmãos e irmãs, reverendíssimo diácono, queridos irmãos e irmãs reunidos nesta matriz, você que nos acompanha nesta transmissão, com grande alegria, hoje celebramos São José, patrono da Igreja, patriarca da família de Nazaré. Assim como celebramos os santos foram aqueles que buscaram em tudo viver a vontade do Pai. Assim, hoje recordamos as virtudes do glorioso São José. No entanto, recordamos que São José não é mais um santo entre os outros. É necessário lembrar que dentro do projeto da salvação, São José ocupa um lugar especialíssimo ao lado da Virgem Maria. Perguntamos por quê? Porque ele foi eleito por Deus para participar do plano salvífico. Deus escolheu, assim como Deus escolheu a Virgem Maria para ser mãe verdadeira e legítima de seu filho, também São José para esposo, a fim de proteger tanto a ela quanto ao Filho Jesus. A Igreja, queridos irmãos, neste dia 19, convida-nos a voltar-nos para São José e alegrar-nos e bendizer-nos a Deus pelas graças com que o cumulou. Em meio ao nosso exercício quaresmal, a Igreja celebra com grande alegria seu patriarca, patrono São José. Recordam que estávamos usando os paramentos de cor roxa, não tínhamos o Glória, no meio da semana não professamos o creio na missa, uma liturgia mais sóbria, mas hoje, devido à importância deste homem no plano de salvação, na vida de cada um de nós, então, damos uma pausa, não para esmorecer, neste tempo quaresmal. E olhamos para São José. São José é o homem justo. A sua justiça vem-lhe do acolhimento do dom da fé, da retidão interior e do respeito para com Deus e para com os homens, para com a lei e para com os acontecimentos. Não foi fácil para José, assim podemos crer, pois não temos escritos, tem citações, momentos que faz referência à pessoa de José, mas na Sagrada Escritura não há trechos, palavras, falas de São José. Então podemos imaginar que não foi fácil aceitar uma paternidade que não lhe era. E depois a responsabilidade de ser o mestre e guia daquele Jesus que um dia haveria de ser o pastor de Israel. Respeito, justiça, obediência e humildade estão na base de São José. Estas virtudes de São José são características dos grandes homens que nos fala a Sagrada Escritura. Homens escolhidos e chamados por Deus para uma missão. Hoje, pela manhã, tivemos a oportunidade de estar junto aos nossos bispos
junto ao clero, aos nossos futuros sacerdotes e uma porção do povo de Deus. E nosso bispo partilhava, nosso bispo auxiliar, sobre São José. E um momento bonito, quando ele fez referência a São José, dizendo este que mudou todo o seu plano para viver o plano de Deus. São José, como dizia nosso bispo, tinha planos, tinha uma profissão, tinha planos de casar com Maria, constituir família, e de repente muda todo o roteiro, todo o destino, para se tornar o pai do Salvador. Passa em seu coração o desejo de abandonar, como Maria está grávida, de quem, em todo o contexto da época. Então esta abertura, para que prevaleça a vontade, o plano de Deus, e não o seu plano. Então, um homem escolhido e chamado por Deus para uma missão muito importante, importantíssima. Embora se considerassem pequenos, fracos, indignos, estes dizem sim, aceitam e realizam a missão confiada naquele que lhe dizia: eu estarei contigo. Era um homem fiel à lei, observador dos mandamentos e preceitos da Torá. Por isso, com a sua obediência a Deus, escuta a voz do anjo e não teme em aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus como o próprio Filho. Temos poucos escritos, quase nenhum, diretamente nenhum, como já disse, acerca de São José, mas podemos imaginar que a vida de José e Maria não foi fácil, não era fácil. Eram pessoas simples, pobres, sem muitos recursos, mas eram agraciados por Deus. José, carpinteiro, um artesão, um verdadeiro artista. Não sabemos sua renda, mas pelo contexto da época ganhava pouco. Como muitos pais de família, viveu a agonia de não poder dar conforto e segurança aos seus. Maria e José, imaginamos essa realidade quando viu a sua esposa dar à luz em um estábulo. E sabemos que as dificuldades desse homem não terminam na gruta de Belém. Imediatamente após o nascimento de José, obedece ao anjo e conduz a família ao Egito para proteger o recém-nascido das ambições de Herodes. Desafios, mas obediente, perseverante, fiel, íntegro ao projeto, à vontade do Pai. São José procurou e amou constantemente Maria e o Senhor, merecendo o elogio das Escrituras como homem justo e sábio. Por quê? Porque não procurou os seus interesses e satisfações, mas colocou-se inteiramente a serviço de Deus e dos que o amavam. A união de José e Maria era a perfeição do amor, uma união espiritual admirável, de onde brotava uma enorme e puríssima alegria. O amor de José por Jesus era tremenda, afinal, foi-lhe confiado uma missão grandiosa: cuidar do Filho de Deus. José sabia que Jesus não era dele biologicamente, mas fez de tudo para que a vontade do Pai cumprisse no Filho Jesus. Qual seria esta vontade? Salvar a humanidade, como lhe foi anunciada pelo anjo. Olhando e preparando esta nossa reflexão,
encontrei um comentário do Padre Paulo Ricardo, conhecido por muitos, onde ele explica claramente o fato de São José ser escolhido para tornar-se o guardião de Maria e José. E ele diz assim: de fato, Deus jamais entregaria seus dois maiores tesouros, Jesus e Maria, a um homem que não fosse perfeitíssimo e santíssimo. Se a missão de São José era de proteger os dois, então é claro que estamos falando de alguém muito santo. Não só isso. Dentro da Sagrada Família, Jesus não precisava obedecer nem a Maria nem a José, mas por um desígnio divino de salvação, por bondade divina, ele quis obedecer ao que era chefe da casa. José, levanta-te, pega a mãe e o menino e vai para o Egito, como nós encontramos no livro de Mateus. Ora, Deus não correria o risco de pôr como chefe a quem seu filho e a mãe dele deveriam obedecer, um homem que não tivesse um coração plenamente conforme o coração de Deus, isto é, com perfeição e santidade sublimes. Eis os três corações: de um lado, o coração de Jesus; de outro, o coração de Maria; por fim, o coração de José. Então, hoje, em muitos lugares, tem propagado a devoção aos três corações: Jesus, Maria e São José. Assim, como Jesus entrega Maria como mãe da humanidade, precisamos ter reverência a São José, nosso Pai. Celebrar São José é celebrar que Deus quer nos dar muitas graças através desse a quem chamamos Pai e Senhor. E assim nos referimos para honrar nosso Senhor Jesus Cristo, e também o tratava como Pai e lhe obedecia como Senhor. No episódio, queridos irmãos, de Jesus perdido, encontrado no templo, Maria diz: Filho, teu pai e eu estávamos à tua procura. Ora, ela sabia que José não era pai biológico de Jesus, mas Jesus o tratava como tal. Quando Jesus volta para Nazaré, São Lucas vai nos dizer: ele lhes era submisso. Assim, Jesus chamava pai a São José. Ele era submisso como o seu Senhor. Ora, se Cristo mesmo tratava assim, nós também devemos tratá-lo da mesma forma. É por isso que acreditamos que podemos e iremos receber muitíssimas graças por intercessão de São José. E acreditando que podemos e iremos receber muitíssimas graças por intercessão de José, nós, neste mês muito especial, enviamos, colocamos à disposição de todos os nossos amigos, benfeitores, dizimistas que fazem a experiência da partilha, o Sagrado Manto de São José. Temos experiências grandes da devoção, de tê-lo sempre conosco, seja pedindo um bom sono, seja nas bolsas, muitas mulheres, seja nos carros. Então, esta devoção, essa intercessão. Eu já disse para vocês que a minha avó, de 98 anos, eu fui celebrar com ela na semana passada, fez 98 anos. Mora sozinha, custosa, arteira, mas tem lá debaixo do travesseiro humano de São José, E ai daquele que tenta tirar, foi o padre que levou, Ai, uma grande devoção, na sua simplicidade, sem informação, na sua simplicidade, essa grande devoção a José.
E sei que aqui tem muitos também, né, que cultivam esta devoção. Então, nesse mês nós fazemos essa experiência, né? Para que você também possa cultivar esta devoção, enviamos junto com essa caixinha um envelope, né, para que você possa escrever a sua cartinha a São José, né, o agradecimento, o seu pedido, trazer diante da imagem. Cultivemos, é o nosso Pai, né? Temos que buscar ter esse olhar. Diante de tantos fatos da vida de São José, como nos comportar? O que pedir a Ele? Primeiro, hoje peçamos a pureza. Aquele lírio que temos na imagem expressa seu coração virginal e puro. São José quer nos dar a graça da pureza. Desejemos todos um coração puro, um coração como o de José. Peçamos também para sermos pessoas justas, pessoas honestas. Desejava ele denunciar Maria, mas somente em seu coração. Mas esse desejo logo deixa de existir. Avisado em sonho não o faz, devido à sua justiça e integridade. Precisamos ser justos em todos os nossos atos. Peçamos ainda, por fim, uma vida interior e contemplativa, vida de quem está unido a Jesus, como estiveram José e Maria na casa de Nazaré. Intimidade com Jesus, intimidade esta que adquirimos por meio dos sacramentos, por meio dos mandamentos da lei de Deus, por meio da Escritura. Cresçamos no amor a Jesus, cresçamos no amor a Maria, a São José, participando bem dos sacramentos da igreja, nos esforçando para viver os seus mandamentos, buscando escutar a palavra de Deus. Que possamos todos voltar o nosso olhar a São José, pedir assim a sua intercessão, hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.